Boa noite, na paz do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus te ilumine. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, que diz assim: aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Porém, aquele que não crer já está condenado. Essa passagem, o Senhor Jesus Cristo, muito claro nessa fala, né? Ele deixou explícito: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então isso mostra a importância do crer. Crer no Senhor Jesus Cristo. E ouvimos muitas pessoas que falam que crê. Eu creio. Só que, olhando para dentro de si, qual é aquilo que você diz que crê, as suas ações, o que leva, está constatado que você realmente crer no Senhor Jesus Cristo. Quando você crê, quando você pratica, você procura se informar naquilo que Ele quer que façamos. Ou seja, se eu de fato creio no Senhor Jesus, se eu de fato, como eu falo, eu creio. Muitas pessoas falam que crê. Mas o que você faz a respeito disso? O que você faz a respeito do crer? Pô, agora, se você diz que crê e no fundo você não faz nada a respeito, então você acaba até brincando com o Senhor, porque você diz algo que não faz. Então, se de fato você crê e não obedece, não procura fazer a vontade do Senhor, então você está desprezando a palavra. Ou seja, você crê, então você sabe o que tem que ser feito para poder servi-lo, e você não faz, então você está desprezando. Então assim acabamos desprezando. Então observamos e sabemos que o ser humano, ele é crédulo. Eu vou usar um exemplo, eu creio que muitas pessoas vão conseguir entender. Quando um político, um candidato, alguém que está vindo, concorrendo, ele quer se candidatar, se eleger, ele faz promessas, ele chega até umas famílias, ele promete colocar aquela pessoa num lugar, num trabalho que vai ser melhor o seu salário, promete tijolos, promete benefício. Então, algumas pessoas, quando ouvem aquilo, ela fica esperançosa. Por quê? Porque ela é crédula. Ela crê naquilo. E isso serve também no relacionamento, quando muitas pessoas entram num relacionamento e diz: agora vai dar certo esse relacionamento, agora vai ser para valer. Por quê? Porque ela é crédula, porque ela está crendo que aquilo ali vai dar certo. E no final acaba sendo tudo ao contrário daquilo. Porém, nós temos uma inclinação para crer naquilo que é errado. Já nas coisas que são do Senhor Jesus, nós duvidamos, nós acabamos sendo incrédulos. Somos incrédulos para as coisas de Deus, mas crédulos em pessoas, em situações. E a própria palavra do Senhor diz que maldito é aquele que confia no homem. Então, confiar vem do crer, que deposita a crença primeiro em homem e não em Deus. Tá entendendo? Então, por isso que muitas pessoas acabam se frustrando. Mas sabemos que para buscar a salvação da nossa alma, para buscar a salvação de poder estar com o Senhor Jesus Cristo, nós temos que crer nele. Crer e assim se voltar para a sua palavra. Confiar exclusivamente só no Senhor Jesus. E assim, crendo nele, crendo também em sua palavra. Então, a palavra do Senhor Jesus diz lá em Marcos, no próprio capítulo 16, que quando o Senhor Jesus ele morre, ele ressuscita, então vão até o Senhor Jesus para buscar ao Senhor Jesus, ter informações sobre o Senhor Jesus. Ele aparece para uns discípulos, e esses discípulos, ele chega até os 11 e contam que o Senhor Jesus Cristo ele
tinha ressuscitado, só que eles não acreditaram naqueles homens. Eles ficaram incrédulos, eles não conseguiram acreditar que o Senhor Jesus Cristo tinha sido ressuscitado, de tantas coisas que eles acabaram absorvendo, vendo, e que acabou que deixou eles incrédulos. Então a Bíblia diz que quando Jesus aparece a eles, o próprio Senhor Jesus diz, ele repreende a eles, não sejam incrédulos. Ele diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura, a todos, pregai a todos. Aquele que crer será salvo, porém aquele que não crer será condenado. Em outro texto, lá no livro de João, no capítulo 3, a Bíblia diz que aquele que crer no Filho do Homem está salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus, ele não veio para julgar esse mundo, porque esse mundo já está condenado à destruição. Então ele veio para poder salvar você, salvar eu, salvar a minha família da destruição, da condenação eterna. Então ele veio o quê? Para salvar. Mas para a gente ser salvo, a gente tem que crer no Filho do Homem. Temos que crer que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador. E o que fazemos para crer? E uma das primeiras coisas que nós temos que fazer para crer é crer que Cristo é Filho de Deus, que Cristo ressuscitou. Se você não crê que Jesus ressuscitou, então você é um incrédulo. Então, se você crê que de fato ele ressuscitou, então por que você não obedece? Então por que você não busca a sua palavra? Se você crê, fala, não, Jesus Cristo ele é o Salvador. Se você tem essa convicção que Jesus ele é o Salvador, então por que você não faz nada a respeito, se entrega a ele? Então você sabe, mas desobedece. Então você está colocando a sua alma em risco, porque a nossa alma, a Bíblia fala que ela é eterna. Ela é eterna. Então, para a gente proteger a nossa alma da destruição eterna, a gente tem que crer no Senhor Jesus, se voltar para Ele, crer na sua promessa, na sua palavra. Ele deixou o Evangelho, E aquele que crer no Evangelho, esse será salvo, porque o Evangelho diz a respeito do Senhor Jesus. Jesus diz, o que diz a mim, examine nas Escrituras. Ela diz respeito sobre mim, sobre o Filho do Homem, sobre o Machia, o Salvador. Então se volte, não perca tempo. Desperte para a salvação do Senhor, porque Jesus ele quer salvar a sua alma. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.